Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo no sexto capítulo de Marcos. E olha, essa não é uma história qualquer, não. É, na verdade, um conto sobre dois banquetes, dois reis e dois reinos que, sinceramente, não poderiam ser mais diferentes um do outro. A história já começa com uma cena bem forte, sabe? Um banquete super luxuoso, numa fortaleza imponente, que acaba não em festa, mas com a morte terrível de um profeta. E aí surge aquela pergunta, né? Será que essa história é só uma lenda antiga ou ela tem alguma base na realidade, na história, na arqueologia? Será que dá pra gente encontrar o lugar onde tudo isso aconteceu? Então, vamos lá. A arqueologia deu uma resposta. E que resposta! Foi identificada a fortaleza de Maqueronte, lá com vista para o Mar Morto, um lugar conhecido como o Palácio Suspenso. E sim, é confirmado como a prisão de João Batista. O mais impressionante de tudo, encontraram moedas com a imagem da Rainha Salomé, o que prova que esses personagens não são lenda, mas figuras históricas reais. E isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise, que foca nesse governante, Herodes Antipas, e no que aconteceu lá na fortaleza dele. Vamos conhecer um pouco melhor esse Herodes Antipas. Ele era o tetrarca, quer dizer, o governante regional da Galileia. A vida dele era uma verdadeira teia de intriga política e, como a fonte aponta, de ilegalidade moral, principalmente depois que ele se casou com a própria cunhada, Herodíade. Agora, um ponto crucial para a gente entender a motivação dele. O historiador Flávio Joséfo confirma que não era só uma raiva pessoal. Herodes prendeu João Batista por medo de uma rebelião política. Isso coloca a história com os dois pés na realidade, nas tensões daquela época. E enquanto tudo isso rolava no palácio, a narrativa dá um salto e muda o foco. Agora para outra figura central do capítulo, Jesus e a recepção que ele teve na sua própria cidade. Pois é, em Nazaré, Jesus não era visto como um rei ou um profeta. Para todo mundo ali, ele era só o carpinteiro. A arqueologia até mostra que essa era uma profissão bem rústica, comum numa vila de gente pobre e trabalhadora. A familiaridade, o fato de o conhecerem desde pequeno, acabou impedindo que vissem quem ele realmente era. E aqui tem um detalhe teológico fascinante. O título Nazareno pode ser um trocadilho com a palavra hebraica netzer, que significa ramo. Isso o conecta direto às profecias de Isaías sobre um ramo que brotaria da linhagem do rei Davi. É um contraste absurdo com a sua profissão humilde, né? Então o capítulo nos apresenta esse contraste bem claro, uma comparação fundamental entre Herodes e Jesus, que define toda a história que estamos vendo. Vamos dar uma olhada nessa comparação lado a lado. De um lado a gente tem Herodes, o rei político, na sua fortaleza de pedra, movido pelo medo e pelo poder. Do outro, Jesus, o rei carpinteiro, lá no deserto, movido pela compaixão e pelo serviço. Os resultados? Bom, não poderiam ser mais diferentes. Então, o banquete de Herodes dá para definir assim: uma festa de poder político, sabe, alimentada pelo medo e que termina em morte, em corrupção. Já em contraste total, o banquete de Jesus é uma festa de compaixão divina. É movido pelo serviço e o resultado é vida, é provisão para uma multidão inteira. Agora sim, vamos lá para o deserto para analisar em detalhe a história do segundo banquete, a alimentação dos 5.000. A escala aqui é impressionante. A narrativa fala de 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças. Era uma multidão gigantesca num lugar totalmente deserto. E aqui está o ponto central. A motivação para esse milagre não foi uma demonstração de poder, foi pura compaixão. Ele olhou para aquelas pessoas e as descreveu como ovelhas sem pastor, uma imagem muito forte de vulnerabilidade, de necessidade. Esse evento mostra de forma brilhante que tipo de rei ele é. Ele alimenta milhares de pessoas no deserto, quase como um novo Moisés provendo para o seu povo. Totalmente diferente dos heróis épicos, ele não está buscando glória para si, mas age por compaixão, viajando num simples barco de madeira, parecido com os que foram achados por arqueólogos na região. Mas calma, a história não acaba aí não. Tem uma pista escondida nos detalhes, um ponto extraordinário que muda completamente o jeito da gente enxergar o que está acontecendo. Muita gente foca na multiplicação dos pães e dos peixes, mas o verdadeiro segredo, a chave para entender a profundidade do que aconteceu, está justamente naquilo que sobrou. Depois que todo mundo comeu e ficou satisfeito, os discípulos recolheram 12 cestos de sobras. 12. Por que exatamente esse número?
Para a gente entender isso, a gente precisa voltar para o contexto da época. O número 12 não era aleatório, de jeito nenhum. Ele era um símbolo poderosíssimo que representava as 12 tribos de Israel. Ou seja, representava a nação inteira. E aqui está o grande momento da nossa análise. A mensagem das 12 cestas é que a provisão de Deus não é só o suficiente para sobreviver. Ela é abundante, ela transborda, tem o suficiente para toda a nação. É uma resposta direta à falta do deserto e à corrupção dos palácios. No final, a lição é bem clara. As fortalezas de pedra, como Maqueronte, que são símbolos do poder humano, elas acabam caindo, viram ruínas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. A história nos mostra dois reinos. Um baseado no medo e no poder que leva à morte, e o outro baseado na compaixão e no serviço que leva à vida. Fica a pergunta: qual desses reinos nós estamos construindo hoje nas nossas vidas e comunidades?